Olá, gente! Estamos aqui para mais um episódio na Kombi e hoje com o meu amigo André aqui, ó. Dá um oizinho. Tudo bem, gente? Paz do Senhor, prazer. Vamos falar sobre muitas coisas interessantes, principalmente também sobre as crianças. Fiquem atentos, coloque o cinto e vem com a gente. Vem. Mais um episódio na Kombi e hoje especial com o nosso querido pastor André Carvalho. É uma alegria recebê-lo aqui na nossa humilde Kombi. E eu quero agradecer o senhor ter aceito o nosso convite de estar aqui, batendo um papinho e conhecendo um pouquinho mais. Prazer é todo meu, Rô. Pessoal, prazer. Meu nome é André Carvalho, sou jornalista formado, já há 21 anos trabalhando na área, né? E agora também pastor, né? Pastor evangelista, né? Ministro. Fui ministro do evangelho, né? Deus tem os seus propósitos e a gente se alegra muito, né? Em poder servir ao Senhor e também poder ajudar as pessoas com o jornalismo, né? Porque o jornalismo a gente também consegue ajudar as pessoas, né? Graças a Deus. E como é que foi a sua infância? O André, pequenininho, imaginava estar onde está hoje? Jamais. A infância, eu acho assim, hoje as crianças não têm infância, né? Acho que a última geração que teve uma infância boa foi a nossa, né? Que era aquela infância de brincar, de mãe da mula na rua, de pega-pega, queimada, né? De jogar futebol, de sair a tampa do dedo no asfalto, Nossa, né? eu já tive o dedão com a tampa tirada. Tirada já, por conta que eu de quis dar uma brincadeira. bicuda e não deu muito certo. E errou a bola e acertou o chão. Isso era de praxe, né? Então, a infância nossa foi essa, né? Foi de muita brincadeira, né? Vim de uma família humilde, a gente não veio de uma família rica, então os meus pais trabalhavam desde cedo e eu ficava muito com a minha avó, né? Então tinha muito amigo na redondeza de onde a minha avó morava. Então eu queria mais ficar na casa da minha avó do que na casa dos meus pais, né? Meu pai passava e minha mãe passavam um dia trabalhando. Perto? Moravam perto os dois, 3 quilômetros mais ou menos de distância da casa da minha avó para a casa da minha mãe. E o colégio ficava muito próximo da casa da minha avó. Então muitas vezes eu falava assim, não, mãe, deixa eu ficar aqui na casa da avó para brincar mais um pouquinho. Então a brincadeira, a infância sempre foi essa. Pipa, Peão. bola, peão, bolinha de gude, né? Que hoje a criançada infelizmente não tem por conta da violência, né? Hoje a gente não tem mais espaço, confiança, né? De deixar os nossos filhos. Eu falo porque assim, como eu fui criado com a minha avó não ficava o dia inteiro me olhando. Então às vezes a gente falava assim, vó, vou jogar bola no Mug. O Mug era uma quadra bem pertinho da casa dela lá. E às vezes a gente pegava ônibus, passava por debaixo da catraca, ia jogar bola em outro bairro, e ela não estava nem sabendo. Só que naquela época o perigo era bem menor, né? Então Sim. a gente fazia assim, meio que de praxe isso, né? E aí ela falava, que hora que você vai voltar? Tem que chegar meio-dia. Então, 10 para meio-dia a gente já estava lá. Passava a manhã inteira jogando bola em outro bairro, voltava, né? Foi uma infância muito boa, né? Um pouco sofrida, porque aquela época, né? Não era uma época fácil, né? A gente teve muito problema, a era Collor, né? Quem tinha poupança sumiu dinheiro, então Financeiramente foi muito difícil, né? Mas foi uma infância muito proveitosa. Eu acho que mais proveitosa que a infância de hoje, que vive dentro de um quarto, vendo jogo só, vendo internet, não se conecta com a realidade. A gente naquela época era muito conectado com a realidade, e era gostoso, né? A gente fazia muita coisa diferente. Brincadeira, olha só, a gente brincava de pular sobrado. A gente subia no segundo andar de sobrado, tinha lá um banco de areia, a gente pulava lá de cima no banco de areia. Deus. Então era uma coisa de maluco, mas era uma coisa que divertia a gente, né? A gente era feliz naquela simplicidade toda. Bolinha de gude na terra, peão na rua, né? Chegava a época de Copa, era desenho nas ruas, né? Então assim, foi uma infância muito diferente do que é hoje. Tinha violência? Tinha, mas era muito menor do que é hoje, né? Era muito mais discreta, né? Você tinha pessoas com droga, mas você não tinha o tanto de droga que tem hoje. Então,
A gente hoje se preocupa em deixar os Sim. nossos filhos na rua por conta disso, né? Então, Até mesmo nas escolas, né? Hoje a até gente nas escolas. antigamente a gente pensava assim, a mãe pensava, meu filho está na escola, está tranquilo, está seguro. Hoje não, Já hoje a não mãe dá. já começa a falar assim, meu filho está na escola, mas eu tenho que ir lá ver, conversar com a professora, conhecer quem são os amigos, porque Exatamente. senão... Minha filha estuda a 800 metros de casa, mas quem leva sou eu, quem busca é a minha esposa. A gente não tem confiança de deixar na rua, né? Porque a violência tá grande, né? E eu trabalho com isso, então eu Eu vejo isso todo imagino dia, né? a neura que deve ser, né? Muito difícil. E o André pequenininho queria ser o quê? Jogador de futebol. Meu Deus, como Eu acho que é o qualquer sonho de menino. qualquer criança, menino aqui no Brasil, era jogador de futebol. Mas eu confesso que eu jogava bem. Mas chegou a fazer Cheguei a fazer teste, mas não consegui passar. E aí, como a idade chegou, falei, agora eu tenho que escolher uma profissão. Aí optei ou por direito ou jornalismo. Gostava muito de ler, mas gostava muito de acompanhar esporte na TV. Então, assim, eu fiz jornalismo. Aliás, eu prestei direito, primeira opção, porque eu gostava muito de ler. E na segunda opção, jornalismo, porque também tinha um envolvimento com leitura, né? Mas eu falei assim, qual passar é que Deus quer que eu faça. E passei mais em jornalismo do que em direito. E aí eu falei, não, acho que eu vou pro jornalismo, que daí eu posso ser jornalista esportivo. O sonho era ser jornalista esportivo, mas a vida me levou para outro lado, né? Mas essa sua decisão, ela foi uma coisa pensada ou foi meio que um tiro no escuro? Porque tem adolescentes e jovens que eles conseguem visualizar eles naquela profissão mesmo. E tem uns que falam assim, eu vou tentar, qualquer coisa eu troco. Como que foi para você? Então, foi uma coisa meio que já pensada, né? Por conta da leitura. Como eu gostava muito de ler, gostava muito de acompanhar jornal todo dia, então eu já pensei, acho que eu vou fazer. Porque na minha época o direito estava muito em evidência, né? Como hoje está a comunicação, né? E aí eu falei assim, então eu vou prestar a primeira opção direito, porque envolve muita leitura e eu gosto de ler. E a segunda opção eu vou prestar jornalismo. E no que eu passar, eu vou ficar. E aí, como eu passei mais em jornalismo nas universidades que eu passei, eu falei, vou fazer jornalismo. E era isso mesmo que você queria? Se Hoje eu não encontrou? tenho dúvida. Hoje eu não tenho dúvida. Dentro da faculdade, hoje eu não tenho dúvida da minha profissão. Sou muito feliz e realizado já. Você teve dificuldade para entrar no mercado de trabalho? Tive. Na minha época, não era como hoje o estágio, né? Não tinha, o CIE estava começando, né? Que é o Centro de Integração de Estágio. Estava começando na minha época. Então você não tinha, principalmente o mercado de trabalho de televisão, mídia impressa. E não tinha muitas opções, e não tinha internet, né? Na minha época a internet era discada. Jornal ali, mas assim, não eram tantos, porque hoje Sim, qualquer um abre um hoje. canal no YouTube Exatamente. se diz jornalista. Aí fala, meu, já tem um canal aqui de comunicação. Mas antigamente não tinha isso. Internet, a internet era discada, né? Eu falo pra galera hoje que a gente procurava rua na página do guia, né? A gente mandava lista telefônica para achar telefone. Não tinha esse negócio de internet. A internet, ela estava engatinhando, né? Tava na descagem ainda, né? Era aquela internet lenta, então o processo ele era muito mais difícil. Não tinha um WhatsApp, não tinha telefone. Telefone antes era só para ligação e mensagem de SMS, não existia, né, esses aplicativos que tem hoje. Então, era muito mais difícil naquela época. Na sua profissão, você sentiu muito esse avanço da internet trazendo comunicação, trazendo informação, trazendo conteúdo direto para o celular, né, de quem está em casa? Porque antigamente quem queria conteúdo tinha que ir até a banca, rádio, comprar um jornal, uma revista semanal. Hoje não existe mais revista semanal, né? E aí tinha também a questão de rádio e TV, que era restrito também, que não tinha tantas opções que nem é hoje. E você viveu praticamente essa revolução da informação. Sim. Como que foi isso para você? Pra gente que é jornalista profissional, aliviou. Mas a gente tem uma responsabilidade muito grande hoje, né? Porque
você tem que consumir informação com responsabilidade. Então, por exemplo, o meu cargo na TV é coordenador de conteúdo. Então, eu não posso simplesmente, qualquer conteúdo que chega lá, eu já colocar no ar. Então, precisa de uma checagem, precisa saber se aquilo é verdadeiro. A gente recebe muitas vezes imagem de própria fonte nossa mesmo, de coisas que eles falam assim, isso aconteceu hoje, foi a semana passada, sabe? Então, assim, tem que se ter um cuidado muito grande, né? Inclusive, é importante falar para você que está nos acompanhando aí, tome cuidado com aquilo que você está consumindo de informação, porque a informação hoje ela mata. Mata. Eu falo muitas vezes isso e ela mata realmente, Roberto. Se a gente não souber da onde vem essa fonte de informação, o que a gente acompanha hoje na televisão? Golpe, gente sofrendo golpe. Por quê? Por falta de uma informação que possa evitar aquele tipo de crime, né? Então, a gente consome muita informação hoje de maneira errada. Então, receber um negócio de WhatsApp, antes de você compartilhar, leia, procure isso numa fonte confiável, numa empresa de comunicação confiável, para ver se já saiu em algum lugar. Porque se não saiu, certamente isso ou é uma mentira, ou é uma coisa inventada mesmo. Porque é mentira, né? Não, sem contar mentira. quando o pessoal também monta, né? Às vezes. Sim. Como sabe, por exemplo, que as empresas, né, de jornais, elas checam informação quando eles querem inventar alguma coisa, que eles falam, usam um logo, alguma coisa assim. E é muito, assim, hoje pra gente é mais difícil. Naquela época, como a informação ela era mais arcaica para chegar, então quando você conseguia a informação, você conseguia direto com a fonte, né? Você ligava numa delegacia, o próprio delegado te falava. Hoje é tudo WhatsApp. Nem delegado quer falar mais com você pelo telefone, é o WhatsApp. Eu sou muito das antigas ainda. O pessoal que trabalha comigo mais jovem sempre fala assim: vou mandar uma mensagem pro delegado. Eu não tenho paciência. Eu falo: não manda mensagem, liga pro cara. Não, mas e daí? Vou tentar ligar então. Daí liga, não atende. Daí a hora que ele manda mensagem, falei para mandar mensagem. Eu tenho um problema sério com isso. O Saulo, muitas vezes o Saulo fala: não manda mensagem, liga. Mas a gente gerou, né, criou-se uma ética. Um sistema. Uma ética, entre aspas, de que é assim: primeiro você manda mensagem, se a pessoa te responder, você liga. Exatamente. E na verdade, há poucos anos atrás não existia nada disso. Você pegava o telefone e falava com a pessoa. Hoje, pouco são aqueles que pegam direto no telefone para falar. O pessoal não quer usar. Eu falo, né, porque como a gente trabalha com hard news é a notícia que está acontecendo na hora, naquele momento. Então a gente conversa muito com policiais, tanto civil como militar. A gente conversa muito com a assessoria da agência de trânsito, que é a CT em São Paulo, né? Guarda Civil. Então, às vezes, a gente liga pro cara e fala: eu tô no meio do boletim, não dá para atender agora. Manda mensagem que eu te respondo. Então, virou automático, ficou automático isso, né? Mas é importante a gente ter esse relacionamento com as pessoas. Eu acho que o mundo tá precisando voltar a isso, sabe? A gente tá perdendo esse senso de afeto, de carinho com as pessoas, sabe? Você ligar para uma pessoa e falar bom dia, boa tarde, boa noite, não existe mais isso. Mas a gente não tem paciência mais nem de escutar. Não é? Às vezes a pessoa fala assim, eu vejo assim, porque quando eu chego em casa, às vezes agitada, assim, os meus pecados, a pessoa quer contar uma história para mim e fala: como é que terminou? Eu quero já quer editado, né? Já quer editado. Para ver se vale a pena parar para ouvir toda a história. E é ruim isso, porque isso mostra que a gente está numa velocidade que não é a velocidade natural do ser humano. Não é. Né? Não é, e prejudica a nossa saúde mental. A nossa saúde física, prejudica tudo. Na verdade, assim, você não vê hoje mais esses youtubers da vida, né, esse pessoal que tem canal, eles não criam conteúdo de 40 minutos, 50, porque ninguém tem paciência. Conteúdo hoje, quanto menor, melhor, né? O que vale é a visualização. Então, às vezes é um conteúdo de 30 segundos, de 40 segundos, de 1 minuto e meio. Eu tava vendo esses dias, eu não sei se vocês viram, eu acho que é uma chinesa, uma japonesa, que ela é youtuber não, ela é influencer. E ela ganha mostrando produtos. Ela mostra o produto por 3 segundos. Ela tira da caixa, mostra, passa. Ela tira da caixa. Ela ganha milhares e milhares de dólares fazendo isso.
Só que é aquilo, ela não. Hoje em dia, quando a gente pega os influencers, né? Eles falam sobre o produto, isso aqui, como se fosse uma propaganda de TV. Ela não, é Ela 3 só mostra. segundos, ela só mostra. E eu falo assim, gente, a gente está chegando nessa velocidade, né? Nesse nível de atenção que a gente não para mais para ver Não nada, para. né? Isso é ruim. E aí, aonde vem a falta da comunicação dentro de casa, né? A gente estava conversando antes de gravar, né? Você tem famílias despreparadas, né? Pais despreparados, mães despreparados, filhos despreparados, porque não consegue sentar numa mesa, conversar no dia. Se tá na mesa, tá com o celular do lado. Eu falo isso para minha esposa, né? Em casa, os nossos filhos têm horário para celular, né? Então, eles pegam ali 2 horinhas por dia, de 8h30 até 10h30. Acabou 10h30, tomar banho, descansar para outro dia. O resto do dia, ou é brincar de brinquedo mesmo, normal, brincar de desenhar, de historinha. O Davi gosta de fazer muita historinha. A Duda gosta de ler muito livro. Então, quando eles não estão nessas 2 horinhas deles, ou a Duda tá lendo um livro, ou tá fazendo um bolo, que ela gosta de cozinhar também. E o Davi tá lá brincando com os brinquedinhos dele, fazendo historinha que ele gosta de fazer, gosta de desenhar, pintar. E isso é importante, a gente criar esse vínculo familiar, sabe, Ron? Não dá mais. A humanidade ela tá indo por um processo que não é legal, não tá fazendo bem. E quando eu falo que não tá fazendo bem, a gente está acompanhando, tá tendo tanto caso de feminicídio hoje no país, e às vezes é porque celular, o fulano de tal mandou para minha namorada uma mensagem, vou tirar satisfação com esse cara, sabe assim? Então, tipo, a gente não está tendo tempo de conversar, de ter comunhão um com o outro, isso é ruim, né? Isso é ruim, a gente não é máquina, a E gente é ser engraçado, humano. né? Eu tava hoje conversando, né? Pela manhã a gente estava gravando um outro episódio e eu estava falando justamente isso. Assim. As famílias não estão tendo tempo de ser famílias. Sim. E isso traz uma grande consequência para a sociedade. Eu estava nesses dias atrás num evento político e eu estava falando exatamente isso, porque a sociedade começa dentro das Sim. casas. Quando a gente parar para perceber que a gente tem que cuidar de famílias, que cuidando de famílias a gente está cuidando da cidade, a gente está cuidando do estado, a gente está Exatamente. cuidando do Brasil. Por quê? Porque é ali que começa. Quem que é o brasileiro? O brasileiro é aquela dona de casa, o pai, a mãe, os filhos. Então, se a gente não cuidar deles, da saúde mental, da saúde física, fazer com que eles convivam, aprendam dentro de casa para depois, da porta para fora, Explanar aquilo que aprendeu. ser um cidadão correto, a gente não adianta. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou cuidar só da minha vida. Não, é a vida de todo mundo. Uma pequena discussão hoje no trânsito é tiro para tudo quanto é Tiro, lado. exatamente. O pessoal tá sem paciência. Aí você tocou num ponto, Rô. Eu vou contar a minha vida, né? Graças a Deus, assim, você tinha perguntado se eu imaginava. Nunca imaginei que Deus, nunca foi sorte, sempre foi Deus, né? Eu sempre creio nisso. A gente também acho que um pouco de mérito em relação a se dispor a fazer. Mas se não fosse Deus, eu não teria alcançado o que eu alcancei dentro da minha profissão, né? Eu fui gerente de jornalismo, já fui diretor da terceira maior praça da Record, né? Fui diretor de BH por 5 anos. E eu acredito que foi Deus que me colocou e tinha um propósito. Mas nesse tempo, eu saí daqui de São Paulo, eu saí de São Paulo em 2015. Eu estava sozinho, eu e a minha família, né? E a gente saiu daqui, foi para Bauru primeiro, nós ficamos 2 anos em Bauru. E a hora que a Adriana encostou em Bauru, ela engravidou do Davi. A gente já tinha a Duda pequenininha e eu estava naquele processo de aprender algo novo, eu fiquei muito preocupado, enfim. Aí não tinha como a Adriana trabalhar, porque o Davi estava para nascer, o Davi nasceu. Aí quando ele completou 1 ano, eu fui transferido para BH. Aí chegou em BH, eu falei, não dá para você trabalhar, então fica aí em casa, cuida das crianças, porque estando com você eu tô mais tranquilo. Enquanto der para eu levar
a casa assim, eu não quero enriquecer. Eu quero que a minha família tenha uma estrutura, né? Exato. Estrutura de mãe, estrutura de pai. Referências, né? Porque isso é importante. E graças a Deus, assim, hoje, até hoje, eu não precisei que ela trabalhe secularmente, né? Ela trabalha muito em casa, né? Cuida das crianças, cuida de casa. E nesses 7 anos que a gente ficou fora, quem sofreu fui eu, porque eu não tinha hora para chegar em casa, né? Porque você sabe como é que é jornal. Aconteceu alguma coisa, se for alguma coisa grave, você tem que ficar. Em cima até acabar a notícia, né? Em BH eu peguei o caso de Janaúba, que foi aquele homem que entrou na creche e tacou fogo. Em BH eu peguei muita situação de chuva, com muitas mortes. Brumadinho foi na minha gestão lá. Então, assim, Brumadinho, é até algo curioso. Brumadinho, a Adriana faz aniversário dia 26 e no dia 25 a gente tinha combinado de jantar. Minha sogra estava em casa. Eu falei para ela, ó, hoje eu vou entrar mais cedo na TV e a gente vai jantar fora só nós dois. As crianças ficam com a sua mãe. Vale night. E daí no dia 26, que é o seu aniversário, a gente faz uma comemoração em família. E aí eu entrei 7 horas da manhã, falei, vou sair às 3. Aí toma um banho, a gente vai com calma num restaurante. 7 horas da manhã eu saí para trabalhar, cheguei na TV umas 7 e pouquinho. Aí 1 hora eu falei para ela, liga a TV. Dela ligou, falei, põe na Record, põe na Record. Daí ela colocou, ela falou, o que é isso? O que tá acontecendo? Eu falei, isso daí é só para te explicar que hoje eu não tenho hora para chegar em casa. Então, miou o restaurante. Corrida. E aquele dia eu saí da TV 1 hora da manhã, né? Foram mais de 200 mortes, né? E foi um negócio bem, assim, foi uma referência para mim, né? Porque foi o que marcou a minha profissão, né? Foi a principal cobertura que eu fiz, mas foi algo que eu jamais imaginei que eu ia ver, né? Assim, uma cidade debaixo de lama, praticamente, né? Sabendo que ali embaixo tem pessoas. Tem muita gente morta, né? Então a gente vendo o helicóptero do bombeiro arrancar a gente da lama, foi algo assim que me emociona até hoje, assim, que me impactou, sabe? Então, nesse tempo, que eu tive pouco tempo, a minha esposa até inclusive falou para mim, você precisa aproveitar melhor o seu tempo de fim de semana, que eu chegava muito cansado em casa, então eu queria ficar em casa. Falou, você precisa passear mais com o Davi, precisa passear mais com a Duda, para que eles tenham referência de pai também. Não dá só para ter referência de mãe. E aí a gente começou, né, a fazer mais isso. E em Belo Horizonte, eu já pregava o evangelho lá, era presbítero. Aí em Belo Horizonte o Senhor nos agraciou com outro ministério. A minha esposa já cuidava de criança. Aí eu fui uma vez, fiz uma peça como a que a gente fez ontem, né, anteontem, na igreja. E todo mundo gostou do personagem, do Pierre. Aí todo mundo começou a falar assim... E de onde André, surgiu o Pierre? de uma peça natalina. A gente fez uma peça lá em BH, né? E o Pierre é um mordomo que ia apresentar para uma menina rica o presente maior. E aí ele viaja o mundo com essa menina para apresentar o presente maior. E no final ele revela que o presente maior é Jesus Cristo, né? E aí eu coloquei um bigodinho, a gente faz aquele personagem todo, e o pessoal gostou muito em BH, falou assim, André, quando tiver culto de criança, vem de Pierre. E eu comecei a ir de Pierre. E aí um dia a gente estava num culto infantil e uma irmã começou a pregar, a gente estava lá, eu estava de Pierre. E ela falou naquele dia, Deus usou ela para falar com a gente, e ela falou assim, mulher, Deus está unindo o seu ministério com o do seu esposo. E aí nós tínhamos uns amigos ali em BH que já pregavam para crianças também, que é o Joias de Cristo. E aí, como eles tinham muita agenda e precisavam cancelar sempre as agendas, a gente começou a pregar em BH assim. Eles cancelavam a agenda e falavam assim, olha, chama a tia Drica, que ela tem agenda livre, pede para ela levar o Pierre. E a gente começou assim, foi assim, um barato, sabe?
E Deus abençoou. A gente começou a pregar muito em BH. Aí em outubro, a minha chefia foi fazer uma reunião em BH comigo, em São Paulo, a chefia de São Paulo. E aí no almoço eles falaram assim, André, eu quero que você volte para São Paulo, tudo bem? Falei assim, se eu falar não, eu vou ter que ir, não vou? Vai, então, tá tudo bem. Aí nós viemos para cá e aí eu falei para ela, olha, eu acho que acabou esse negócio de ministério infantil com nós dois, porque até se adaptar em São Paulo, ninguém conhece Tia Drique Pierre. E a primeira agenda que a gente pegou foi o ano passado, foi em maio. Um culto numa igreja bem pequenininha. Deus abençoou, foi uma bênção um culto. No fim da ministração, Deus usou um profeta, ele falou assim, olha, o Senhor manda dizer que quem vai soprar o nome de vocês é Deus. Não espere nada do homem. E de lá para frente, até hoje, amiga, assim, não falta, graças a Deus, convite de agenda. E é um ministério tão importante, né, que a gente unindo aqui, né, a sua profissão, Sim. né, que você tem informações e dados sobre tantas coisas ruins que afetam a família hoje em dia, e por outro lado, você vem apresentando uma solução de Sim. encontro a essa necessidade para que as famílias sejam restauradas, muitas vezes através das crianças, né? E outra coisa, Rô, a gente estava falando de família, a minha família hoje está toda envolvida no trabalho. Então, o Davi é o Pierrinho, né? Ele tem uma roupa igual à minha, tem uma cap de cabeça, tem luvinha para colocar na mão, tem terno, tem gravata borboleta. Ele gosta. E a Duda é a fotógrafa, né? A gente precisa de alguém para tirar foto. A gente montou uma página, né, no Instagram para poder divulgar esse trabalho. A gente vai, né? deixar depois tudo de anotado aí, ó. Isso. E foi algo assim, diferenciado. Foi um divisor de águas mesmo, porque tem muita gente que agenda conosco pelo Instagram, por ver as fotos, por ver parte da administração, né? E a Duda que faz esse trabalho de tirar foto, de postar. Então a família ela está envolvida na obra, né? A gente E isso que é bom. disso, a gente precisa né? da família estar junto e envolvida, né? E envolvida em coisas boas, né, Às Rô? vezes não é aparecendo, né? Que Sim. Às vezes a gente vai ter sempre um outro que fala assim, ah, eu não gosto de aparecer. Sim. Mas eu tô no bastidor, né? Isso. E o que importa é a família estar junto. É. Ah, tá na igreja junto, tem que estar em casa junto, no parque junto. Tem que ter essa integração, porque senão a gente vai cada vez mais caminhar para um buraco sem volta, né? Hoje a gente vê que as famílias, na verdade, hoje o moral da família já não existe, né? Você não tem mais aquela posição de homem, pai, mulher, mãe, não tem mais isso, né? O mundo, ele banalizou a família. Então hoje é normal você ver dois pais e não ter mãe. É normal você ver duas mães e não ter pai, né? Porque o mundo banalizou a moral, né? E por isso que é importante a gente brigar pelas famílias, né? A gente falar da importância da família, a gente envolver os filhos na família para que eles possam ser resguardados dessas doutrinas que não são de Deus. E um desafio que eu acho muito latente hoje em dia é a questão da erotização da criança. Sim. Né? Eu estava vendo, eu posto muitas coisas no Instagram e às vezes fico olhando lá para ver quem curtiu ou não sei o que. O pessoal manda mensagem e a gente acaba vendo também as coisas que vão passando, as notícias. Eu sigo muitos sites jurídicos e tal. E sigo também muitos sites que falam sobre Ministério Infantil, Ministério de Adolescentes. E existia uma postagem justamente sobre isso. Sobre como que as crianças estão cada vez mais erotizadas e como elas estão assim, deixando de ser crianças e tendo comportamentos de adulto. E aí elas pulam uma grande fase, né, que é a fase da infância, não vivem a infância, querem pular essa fase e não sabem nem o que vai fazer da vida. Exatamente, é muito difícil, né? A gente vê em muita, assim, a gente caminhou muito
em várias igrejas aí, a gente percebe isso em algumas crianças, sabe? É muito triste. E é a falta, né? É a falta da figura da mãe, da figura do De pai, referência, de né? referência. E às vezes a referência está onde? Está na internet. E aí o pai e a mãe não se preocupam em acompanhar o conteúdo que o Ou filho eles está também não vendo tiveram essa referência e estão replicando isso para em os outras filhos. coisas, exatamente. Então, assim, a gente está caminhando para algo muito perigoso, né? E se a gente não parar para prestar atenção agora, mais tarde não vai ter jeito. Na verdade, já não está tendo jeito, né? Porque hoje a banalização do pecado está tão grande que tudo é normal, né? Então você colocar um funk, nada contra funk, né? O estilo da música, eu não tenho nada contra, mas hoje 99% do funk no Brasil Aquelas é letras horrorosas. letra que fala de erotismo, né? E pai e mãe olha aquilo e acha engraçado a filha rebolar daquele jeito, né? Acha engraçado a filha usar uma roupa bem curtinha. Então, assim, por quê? Porque a moral hoje não existe mais no nosso meio, né? A gente não soube preservar aquilo que Deus colocou na nossa mão, que é a família, né? O mundo hoje não soube preservar. Então, quem é cristão hoje, quem ainda vive, porque tem muita família também que não é cristã, mas que tem esse sentimento de Sim. família, moral, ética, tem que brigar para continuar com isso, né? Tem que mostrar para os filhos, falar, olha, é assim que é o correto, né? É assim que tem que ser feito. Porque daqui a pouco, se continuar do jeito que está, o mundo vai parar. Você não vai ter mais nascimento de ninguém. Porque se a moral já está toda liberada, como é que vai ser o processo do nascimento de um bebê com duas mulheres? Não tem. E Com dois muitas homens. vezes em, em proteção, vou colocar entre aspas, a uma liberdade, acaba se extrapolando para uma libertinagem. Sim, Porque a pessoa fala assim: ah, mas eu tenho o direito de ouvir a música que eu quero. sim. Depende. Você tem direito de ouvir a música aonde? Põe no seu fone de ouvido, numa coisa que só você ouça. Agora, vem com uma caixinha de música, num som Hoje, estrondante. hoje não é a caixinha de música, hoje é o porta-mala do carro, né, É, com 200 alto-falantes ali. chega, racha o vidro A gente aqui não vê isso, né, Rô, porque a gente está aqui no centro de Barueri, mas é muito triste. A gente vê isso, a gente cobre isso em todo feriado na Record, né? Nas comunidades, que a grande maioria das pessoas são pessoas boas, de bem, né, que tentam constituir uma família de maneira correta, mas você vê esses baile funk, sabe, pessoal que não consegue dormir, né, onde rola droga, não prostituição, respeita. não tem respeito, não tem. Por isso que eu falo, a humanidade hoje ela perdeu o senso da moral, né? Não tem mais, infelizmente. E a gente como cristão e as famílias de bem, decentes, porque tem muitas famílias que são decentes que não são cristãs, mas que são decentes, que tem essa sensação né, Essa de viver, essa preocupação, preocupação né? de viver a ética, a moral, essas pessoas elas precisam lutar mesmo, porque não tá fácil, não tá fácil. Eu falo assim, eu falo muito com a minha esposa, falei com você antes da gente começar a gravar que eu saio da TV, eu evito ver noticiário assim muito, porque eu já saio com a carga muito pesada na cabeça, sabe? Então às vezes a gente quer descansar, Nossa que é bateria social fica lá é embaixo, né? muita informação ruim, é muita coisa que você fala assim. É lógico que a gente, jornalista, eu falo isso para todo mundo, que quem quer ser jornalista precisa ser jornalista 24 horas. É lógico que eu vou acompanhar o jornal do fim do dia, isso daí eu faço, né? Mas a gente evita chegar em casa e ficar só acompanhando o jornal, né? Eu preciso ter um momento com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos. Preciso ter um momento para mim também de descanso da mente, porque senão a gente pira, né, amiga? A gente pira E a e fica sociedade já está preocupado. muito doente, Tá, né? Tá tá muito. muito. E eu acho que muita parte dessa degradação da sociedade, eu acho que
vai muito também da questão da doença mental que nós estamos vivendo, de acúmulos de informações desnecessários, de acúmulos de situações que a gente vê por aí, que a gente fala assim, meu, a gente chega num momento que a gente fala assim, ah, né, a sociedade, né? É normal. Se eu vejo todo dia, é normal. Não. Ah, se todo mundo faz, é normal. Não. Roberta, a gente vê no Rio de Janeiro hoje, né? Nas comunidades, o pessoal andando de fuzil, de metralhadora. E para quem está na rotina da Rocinha, dos morros do Rio, aquilo é normal. Mas aonde que é normal isso? Né? Não tem nada de normal. Infelizmente, a gente está caminhando mesmo para o fundo do poço, né? Então, por isso que o apelo assim que eu faço hoje para você que está nos acompanhando é que você que tem assim uma afinidade com a moral, com a ética, lute para que isso continue, para que isso persevere. Ah, mas todo mundo tá ao contrário, não tem problema, anda na contramão do mundo, né? Porque o cristão e aquele que é identificado com a moral e com a ética, ele tem que andar na contramão do mundo hoje, infelizmente, porque nada do que está acontecendo é normal, né? Se a gente achar normal você comemorar um aniversário dando tiro de fuzil pro alto, não dá, né? Você, que nem ontem a gente ouve direto falar assim, pô, mas o rapaz matou a ex-namorada porque não queria o fim do relacionamento, mas quando tava com a pessoa só batia, sabe? Não, não é normal isso, mas a sociedade hoje tá vendo isso como uma normalidade, infelizmente. Tem um Né? professor de direito criminal que eu sigo no Instagram, eu esqueci o nome dele, que eu sou péssima para nome. Mas ele fez uma postagem hoje, ele fala que cada dia mais a gente descobre que o fundo do poço tem subsolo. Quando a gente vê certos tipos de notícia que é assim, eu não consigo nem reproduzir a notícia aqui, porque eu acho que pessoas vão, crianças de repente podem assistir assim, esse vídeo, mas assim, a questão do abuso infantil premeditado, antes mesmo do nascimento da criança. Aí ele pegou e fez um comentário do tipo assim, o fundo do poço tem subsolo. E aí, quando a gente começa a ver certos tipos de notícias, eu imagino que tem notícias que vocês de repente nem colocam na TV, Sim. porque não tem como. Porque é uma tamanha aberração e as pessoas achando que está tudo bem. Ah, não, é um caso isolado. De casos isolados a casos isolados, a gente vê crianças e mais crianças sendo abusadas, adolescentes sendo abusados também. E isso tudo transforma a nossa sociedade numa coisa assim que a gente não sabe nem por onde começar. É como se a gente estivesse numa casa bagunçada e falasse, a gente vai começar por onde? Sem ter condição, né? E aí você falou de subsolo, a única coisa é que o subsolo ele não tem saída para você voltar à superfície, né? Ele só vai cavando lá para baixo, esse tipo de situação. Aí uma outra coisa importante para você mãe, principalmente para você mãe, né? Denuncie, né? Pô, porque assim, se acontece com muita frequência é porque infelizmente ainda tem muita mulher que não tem coragem de denunciar, porque Sim. acredita que vai mudar, mas não, é uma situação que a gente não vive, né, para falar, mas assim, precisa se denunciar. Não Sim. tem jeito, né? Eu Precisa se acho que a denunciar. gente tem sempre que pautar pela defesa daqueles Indefesos. indefesos, né? Provérbios mesmo fala, né? Abre a tua boca em favor daqueles que não podem se defender. Então, eu acho que é muito disso, assim, entre você ficar do lado de um adulto abusador e uma criança inocente, não tem nem como Não dá nem para pensar. não tem como, não, mas foi um caso isolado e ele vai mudar. Não, querida, a criança ali já está traumatizada, já foi, sofreu uma violência, precisa de um tratamento, precisa de um acompanhamento, né? E aí a gente vê a lei da semeadura, né? Aquilo que você planta é aquilo que você vai colher. Se você está plantando coisa ruim, você não vai colher coisa boa. Não dá para colher coisa boa, né? Infelizmente, quando se tem se você planta algo que não é correto, você vai ter uma consequência.
ela pode até não chegar naquela hora, por uma proteção que não deveria acontecer, mas uma hora vai chegar, né? E aí pode ser da pior maneira de todas, né? Que é aquela que a população faz a justiça com as próprias mãos, que é pior, né? Então, E mãe, até você que mesmo, está né, acompanhando, denuncie. para a própria criança. Que às vezes o pessoal fala assim, ah, ela é tão novinha, ela sofreu alguma coisa, mas ela é novinha. É Não, trauma para a aquilo, vida a inteira. memória do ser humano é uma coisa incrível. A gente pode assim, não parar para pensar, você começa a lembrar de coisas da infância, assim, que você fala, poxa Eu lembro vida. de coisa. Eu lembro de puxão de orelha que eu tomei do meu pai, de bronca. Se eu colocar na minha memória, eu lembro até como é que estava o dia. São coisas que não saem da memória mesmo. Então Exato. é um trauma que ela vai guardar pro resto da vida e vai saber como é que ela vai assimilar aquilo, né? Se aquilo vai prejudicar ela quando ela casar, né? Se ela vai ver no marido dela um abusador. Dá pra gente saber, né? Ou às vezes impede até que ela queira um relacionamento Não porque é? não tem confiança mais em Em ninguém, ninguém, em né? nenhum Se, homem, porque a porque figura, ou a pensa, figura né? paterna, ou a figura do Dentro de homem. casa eu não tive um apoio necessário, vou esperar a confiança de quem? Exatamente. Então, mãe, você que está nos acompanhando, adolescente, você que está nos acompanhando, aconteceu alguma coisa que fugiu do controle, que tá caminhando para o lado errado, denuncie. Faça a sua Busca parte. ajuda, né? Busque ajuda, denuncie. Porque isso não é fato de vergonha, Rô, né? Porque as mulheres hoje ficam envergonhadas realmente. Mas isso a gente não tem que ser. Isso são coisas que não deveriam acontecer, mas na sociedade que nós estamos vivendo hoje acontece. Infelizmente. E Que é o que a gente está muito. conversando aqui, né? Que o mundo já não está mais no senso ético e moral. Ele está totalmente depravado. Então, hoje é algo que acontece, mas que a gente precisa fazer a nossa parte, que é o quê? Denunciar. Denunciar. A gente precisa denunciar. Eu acho que cada episódio que a gente faz de podcast, ele é especial por conta disso, né? Que a gente costuma dizer que são histórias que inspiram pessoas. E inspirar pessoas, às vezes a gente pensa assim, ah, vai inspirar. Mas assim, essa questão, por exemplo, da denúncia, já é uma motivação para que a pessoa fale assim, olha, eu preciso denunciar, eu preciso refletir sobre isso, eu preciso fazer alguma coisa sobre isso. Então eu gostei muito desse nosso episódio também, porque nos trouxe como um alerta. E ainda mais vindo de um profissional da informação, né? Um repórter aí que de uma grande emissora que tem conteúdos para dizer, para nos alertar, né? Eu acho que é muito importante. E junta, né, a informação do repórter com a missão do Do ministro, ministro. né, É que é isso. mais importante ainda. E nas É. ministrações que vocês fazem dentro da igreja, Hum. vocês têm alguma tática, assim, né, para abordar esse tipo de assunto também? Olha, esse ano, Rô, a gente fez muita palestra, né? Principalmente Maio Laranja, a gente sempre faz bastante palestra a respeito para falar, né? Porque a igreja ela não está isenta dessa Não. situação, né? Quem acompanha a televisão vê muito, assim, né? Homens que se dizem pastores, que não são pastores, né? Não são ovelhas também, né? São lobos, né? Disfarçados de ovelhas, que conseguem ludibriar famílias, ludibriar mulheres, né? E cometendo esses abusos. Então, por isso a gente sempre fala, é, a igreja, a igreja, ela não pode ser escandalizada. Mas se isso acontecer na igreja, ela precisa disciplinar aquela pessoa. Tem uma Não dá, responsabilidade, não né? dá exatamente, não dá para esconder a sujeira debaixo do tapete. Porque se a gente esconder, Deus revela, né? Deus, ele olha tudo, né? Então, não é fácil, é um tema muito difícil de se falar, né? Mas Deus tem nos dado essa oportunidade para falar nas igrejas e para falar também para quem a gente conhece, para quem a gente acha que precisa falar, né? As mulheres hoje elas precisam
ter essa coragem de denunciar, né? Porque acho que não é nada mais difícil do que você passar pela situação depois denunciar, né? A situação, acho que ela é muito mais difícil de você engolir. E quando você engole no silêncio, que é o que a gente está falando aqui, o problema psicológico ele vem, né? O problema espiritual, e às vezes ele pode ser evitado em você ter uma voz para falar com alguém. Às vezes, você não quer ir na delegacia, então procure um parente próximo que você confie, né? Procure uma amiga que você confie, um amigo, né? Para ele te ajudar, né? Um psicólogo que seja, rede de apoio, a gente tem né? uma Procura rede de uma apoio. rede de apoio. Exatamente. E a gente também, assim, para as crianças, a gente sempre também tenta ministrar. A gente tem assim, a gente faz uma ministração diferenciada. A Adriana estuda do jeito dela, eu estudo do meu e chega lá, a gente junta tudo, assim, não é que é no improviso, né? Porque cada um tem um ponto de destaque dentro de uma história bíblica, mas a gente sempre também coloca alguma coisa da atualidade para mostrar para as crianças, isso aqui não é fantasia, isso daqui é realidade, né? Então a gente sempre tenta colocar isso. Eu também, quando estou ministrando para adultos, sempre também, dependendo do tema que eu vou fazer, eu também sempre procuro vivenciar algo que a gente está passando hoje e trazer dentro das escrituras, que eu acho que é muito importante isso. E o que eu acho importante é que, assim, muitas vezes, não só dentro das igrejas, né? Às vezes associações, ONGs, escolas, às vezes eles querem falar sobre um assunto com as crianças, mas eles eles acham que ali no meio deles eles não têm jeito, não têm tato para isso. E quando chamam a tia Drica ou o tio Pierre, né, que é uma coisa mais lúdica, as crianças prestam mais atenção, as crianças se abrem, se sentem à vontade para, de repente, até conversar, falar, tio Pierre, aconteceu tal coisa comigo, alguma coisa. Isso já aconteceu assim. com a minha esposa, né? Já teve criança que foi falar, olha, quando eu era pequeno, menor, eu fui abusado. Tô falando com você porque eu senti de Deus falar isso. E aí a gente se sente assim, um caco, né? Porque a gente fala assim, Senhor, como assim, né? Mas é isso, a gente está aqui também para ajudar em oração, para ajudar em alguma orientação, né? Mas a família, que a responsável pela criança, ela tem que ter esse senso também de poder denunciar, de falar assim, olha, eu tenho que denunciar. Mas é meu marido. Mas até quando que a criança vai ser abusada, né? Até quando que isso vai acontecer? Mas ele prometeu. Então a gente tem que tomar cuidado. É um tema muito difícil assim para a gente abordar. Até hoje ainda é muito difícil, né? Porque a gente tem aí um grande índice de abusos dentro do ambiente familiar. Exato. Né? Então, assim, não vou falar a maioria, mas uma grande parte, 50%, ou até a maioria mesmo, 50%, 60%, é dentro do ambiente familiar. Né? Então, é algo que precisa ser quebrado, assim, sabe, entre as famílias, de entender que, tipo, aquela criança, né, a gente precisa, às vezes, usar a lei que o médico ele exerce. Quando ele tem um leito para uma criança e para um adulto, quem que ele vai escolher atender primeiro? A criança. Vai priorizar, né? Por quê? Porque ela vai ter mais tempo de vida, né, para poder desenvolver, para fazer alguma coisa para a sociedade. Aquele adulto já vai ter um tempo menor. Então eles priorizam dessa maneira, né? E a gente precisa priorizar os nossos filhos também, não tem jeito. A gente precisa priorizar dando tempo, a gente precisa priorizar dando amor, dando carinho, dando atenção e vivendo como família. Se a gente não conseguir fazer isso, amiga, a gente vai para o subsolo, mas vai ser só subsolo, 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 e a portinha lá de cima de saída não tem. E a gente sempre volta para a família, né? Da importância da família, né? A solução de grandes conflitos está em tratar a família. Né? Porque quando a gente está em ter um ambiente familiar sadio. Exato, exato. Olha só, que assunto interessante que a gente entrou, gostei. Eu também gostei do papo. Se quiser fazer um podcast de duas, a gente está aí, não tem problema nenhum. A gente vai marcar para a gente continuar
falando sobre essa questão de ministério infantil, de como isso afeta a família, de como isso pode salvar famílias, porque isso pode salvar famílias, Sim. né? Quando você trata a criança passa a ser a importância ali da casa, quando girar ali a importância, tudo ali, a família gira em torno de salvar a criança, de cuidar bem da criança, aí tudo começa a fluir melhor. E você sabe, né, Rossi? Rapidinho, só para complementar. Quer ganhar uma família? Ganhe primeiro a criança. Porque domingo nós fizemos a peça. Quantos pais que nunca foram para a igreja que estavam lá acompanhando os filhos, né? Então, aquilo que o filho quer fazer, e quando o pai ama o filho, ele vai acompanhar o filho. Né? Então, se a gente conseguir ganhar uma criança para Jesus de uma família que não é cristã, certamente aquela família ela vai ser impactada de alguma maneira. Vai ser alcançada. Então, esse é o propósito dos tios, das tias hoje que cuidam de criança, que ministram para a criança. Nosso propósito é esse, ganhar crianças para Jesus. E a gente vai lá, faz apelo para a criança mesmo. E eu falo, irmão, isso é um ato profético. Você não crê, mas nós cremos. Elas estão levantando a mão, aceitando a Jesus aqui. Isso pode ser um marco para a vida delas. Sim. E sendo um marco para a vida delas, você pode ter certeza que elas vão impactar o pai e a mãe, né, que não são crentes ainda. Então, o nosso maior desafio é esse, né? Ganhar a criança para que as famílias sejam restauradas, para que vidas possam chegar mais próximas de Cristo, né? Para a gente voltar a ter uma sociedade com moral e ética. Principalmente. O papo tá bom, a gente não tá querendo encerrar, vocês estão percebendo. Cada hora a gente puxa mais um assunto. Mas a gente tem uma diretora. E a diretora vai cortar, vai editar. Vai dar trabalho para editar, Ju. Perdão. E vai cortar essa cabeça. Mas eu quero agradecer mais uma vez sua eu que agradeço. Foi um prazer. A sua dedicação, assim, eu liguei para ele de pronto, vamos! E como prova do nosso agradecimento, assim, a gente quer entregar uma canequinha do nosso podcast. Que coisa linda! Deu um close aí, amigo? Dá um close aí, ó. Que coisa linda. Eu só tenho que agradecer o convite, né, a oportunidade. É gostoso conversar. E esse tipo de conversa é bom, né? A gente gosta de falar sobre amor, sobre Cristo. A gente gosta de falar sobre a profissão também, né? Porque tem muita gente que ainda não tem a orientação de saber, o que eu vou fazer quando eu crescer, quando eu me formar, né? E é gostoso a gente falar, né? Sim. Mas saiba de uma coisa, você que está nos acompanhando, olha, sempre coloque Deus na frente de tudo que você for fazer. Porque quando você coloca Deus na frente daquilo que você vai fazer, você pode ter certeza que Ele vai trilhar o melhor caminho para você. E às vezes vão ser caminhos um pouco tristes, né? Mas lá na frente você vai entender o processo, né? Eu, quando fiz jornalismo, passei por momentos difíceis também, né? Já ouvi muita gente falar assim, você não vai ser nada, não. Né? Mas Deus não falou isso para mim. Continuei, persisti, acreditei. Basta a gente entregar e acreditar que o Senhor vai nos levar onde Ele quer. Isso é o mais importante. E muito obrigado. Eu que agradeço. E estamos encerrando mais um episódio do nosso podcast. Esperamos que vocês tenham gostado. Aproveitem para curtir, para mandar para os amigos. A gente vai deixar o contato aqui das redes sociais da tia Drica e do tio Pierre, né? Por favor. Quem quiser mandar ambulância passando aqui. É a polícia. BAEP, é o BAEP. O repórter vai correr atrás agora da notícia. Nós vamos deixar as redes sociais deles, se vocês quiserem entrar em contato, né, para fazer convites, eles aceitam convites para palestra para pais, para as crianças, para os adolescentes, para oração, para uma orientação, né? Você aí que está pensando em fazer jornalismo, está perdido na vida, chama aqui o André e fala assim, olha, eu tenho dúvida se é isso mesmo, se eu quero ou não. Chama ele para um bate-papo, que eu tenho certeza que você vai ser orientado da melhor maneira possível. E vamos ficar por aqui? Vamos, né? Ju, não tem jeito, perdão, né? Tá, Ju?
Vai ser trabalho para editar, mas foi muito proveitoso. Foi um prazer. Um beijo para vocês e fiquem com Deus. Tchau.